Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São reflexões semanais, de segunda a sexta-feira, sempre colocadas à sua disposição às 5h05 da tarde. E você pode ouvir durante 5 minutinhos, reflexões que vão trazer mudança, transformação e uma nova vida para você. Pequenas pílulas durante o seu dia para você olhar a palavra de Deus. E hoje, nossa reflexão é: quem é Jesus na ótica do Evangelho de João? Bom, quando a gente fala de quem é Jesus, essa palavra que a gente tem meditado nas últimas semanas, sempre trazendo um dos seus biógrafos. É claro que o Evangelho, nunca nenhum dos escritores teve a presunção de ter essa biografia no sentido literário dos nossos dias. Mas sem dúvidas, é um folhetim, é uma boa notícia, de quem foi Jesus. E hoje a gente vai meditar sobre aquilo que o apóstolo João diz a respeito de Jesus. Mas a gente, antes de entrar no Evangelho de João, é sempre bom, e a gente começa a nossa semana conhecendo um pouco do autor. Então, quem foi João? João, o apóstolo, Bom, a primeira coisa é bom não confundir João apóstolo com outro João famoso da Bíblia, que é o João Batista, São dois personagens distintos e João escreve seu evangelho por volta do ano, antes dos anos 90, ou um pouco depois dos anos 90, aí nesse entorno. E João, diz assim em Mateus no capítulo 4, um pouco mais adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois e no mesmo instante eles deixaram o barco e foram com Jesus. Bom, então aqui começa dizendo quem foi João. João é um apóstolo e ele era irmão do Tiago e filho de Zebedeu com Salomé. E ele vem trazer uma perspectiva a respeito de Jesus muito mais intimista, muito mais de dentro de quem é Jesus. Mas é importante, a gente lembrar onde que está situado João na história toda. Então ele é um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus, antes dele provavelmente Pedro e André, e na sequência João e Tiago, E eles foram muito íntimos de Jesus. João é aquele que se apresentava por todo o seu evangelho como o discípulo que Jesus amava, E ele fala isso lá em várias citações. Em João 13 ele fala: ao lado de Jesus estava sentado um deles, aquele quem Jesus amava. No capítulo 20 ele diz: então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Em João 21, aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E João 21 também diz: Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Ou seja, João é alguém que se sentia profundamente amado por Jesus. E a primeira pergunta que a gente faz no testemunho de João é: você se sente tão amado como João? Porque não tem nenhum momento que diz que Jesus amava mais a João que outros discípulos, mas João sempre se colocava como aquele que Jesus amava, João, na sua característica, ele relata coisas muito importantes, até por causa da sua proximidade. Por exemplo, João estava lá no Monte da Transfiguração, João estava na ressurreição da filha de Lázaro e também participou com Jesus na agonia no Getsêmani, ou seja, na filha de Jairo, desculpa. E também ele estava com Pedro e Tiago ali sempre naquele momento. Era conhecido como o apóstolo do amor, mas nem sempre foi esse escritor que diz lá nas suas cartas, filhinhos, Ele é conhecido como apóstolo do amor porque os seus escritos estão permeados, estão cheios, dessa essência de Deus. Ele diz: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mas a caminhada de João junto com Tiago, eles eram conhecidos como os Boanerges, que significa os filhos do trovão. Então era gente firme, forte no falar, e é aquele que tinha ideia de descer fogo no céu contra aqueles que não estavam caminhando com Jesus.
Ou seja, João era alguém que podia falar da intimidade de Jesus. Portanto, a nossa reflexão dessa semana fala a respeito da intimidade, do ser interior de Jesus. A gente vai olhar para os outros evangelhos e percebemos que eles falam do que Jesus falou, do que Jesus fez, e João agora vem principalmente falar do ser íntimo, do ser daquilo que Jesus é. E ele apresenta para nós a perspectiva de que Jesus é a palavra, ele é Deus e ele estava com Deus e tudo que se fez foi feito através dele. Então João, o apóstolo do amor, vem revelar o próprio amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho único. Ele é aquele que diz: filhinhos, amai-vos, amai-vos, né, de todo o coração. Aquele que não ama, aquele que vive pecando, não conhece o que é o amor. Que Deus abençoe e você possa parar para meditar se você tem sentido como um discípulo que Jesus ama. E se você quer aprender sobre amor, esse é o evangelho certo para a gente conhecer mais de quem Jesus é na sua essência. A gente volta amanhã.